o passado dele pode ser expurgado, como eu disse aqui já outras vezes. O Ministério Público resolveu investigar o uso de cartões corporativos em gestões prévias do Corinthians, né? Anteriores do Corinthians. E alguns dirigentes atuais do Corinthians foram intimados a tentar explicar nesse primeiro momento, né, nesse pontapé inicial da investigação, como é usado o cartão corporativo do Corinthians. Eu sei que você é uma dessas pessoas, queria que você falasse como é que o Corinthians pretende colaborar com as investigações. Eu achei muito válido, achei importante eu, por exemplo, ser convidado a prestar esse serviço, até porque a gente fica aqui, o Corinthians na condição de perder o conselho, você tem que, como magistrado, né? E lá eu posso ser testemunha, então tem muita coisa que tem que ser abordada. Nós tivemos mesmo nessa gestão, apontamentos de PAF sobre movimentações de ativo, que é um cartão, a gente tem que alargar essa investigação. Então, eu podendo falar ao Ministério Público, vou, obviamente, colaborar no sentido que essa investigação seja extensa. Nós já percebemos, que a gente tem acompanhado, já recomendei o presidente Oswaldo para encerrar o cartão do débito corporativo, não tinha nenhuma regulamentação. Então, se cada gestão destina cartão para 2, 3, 4 departamentos diferentes, 4, 5 pessoas diferentes, o próprio Compliance, que já propôs, há muitos anos atrás, numa reunião do Conselho, que fosse criada uma diretoria de Compliance, nós temos que fazer essa responsabilidade, estamos prevendo isso. Eu acho que o Compliance tem que ter uma diretoria independente, que o presidente pode nomear o diretor, mas a demissão desse diretor deveria passar por um órgão tripartite, com o presidente do Conselho, o presidente do COI, o presidente da diretoria, até para que a pessoa tenha independência. Eu acho que muitas coisas a gente pode colaborar nessa apuração do Ministério Público, para que a gente crie soluções importantes para tudo isso. Você citou movimentações estranhas do cartão corporativo do Corinthians em 2025, e aqui no Débito do Dia a gente já deu, que há, por exemplo, a emissão de um cartão e gastos no cartão corporativo na gestão atual. Augusto Melo agora, os mais sabem não, mas em fevereiro, março e abril, de um cartão emitido no nome do ex-presidente André Sanches, que também já teve extratos vazados na imprensa de gastos que ele teria tido depois da sua gestão de gastos pessoais. Há notícia também, e você é paciente disso, de documentos que sumiram do Corinthians. Extrato dá para mexer no banco. Isso o Corinthians já fez? Então é importante você falar isso. Não só a notícia desses gastos, eu pedi para a minha cuidado, pedi para o presidente, para a minha reunião política, que se apoderasse de todos os documentos. O extrato você pede segurador, é muito fácil. Mas os documentos de suporte, comprovante, nota fiscal, recibo de gasto, de ressarcimento, para que guardasse todos esses documentos para que a gente pudesse apurar. E a gente teve uma surpresa. A diretoria informou que foi indicentado. Isso é muito grave. Então, assim. A primeira coisa foi estar no Corinthians. Tem bastante furto aqui dentro. Que coisa, não? Infelizmente, nós estamos passando uma situação bem delicada. A gente precisa refundar o Corinthians, especialmente com a questão técnica e moral. Acho que não é que rompeu com questões passadas, eu cheguei a falar já algumas vezes, que a gente está perdendo a condição de fazer essas reformas internas. Tem que pensar em um governo diferente da gestão no Corinthians. Mas é importante que o Ministério Público esteja apurando até por essas questões, fonte de documentos, comprobatórios, porque a gente aqui, como eu sempre falei, no próprio caso do ex-presidente Melo, a gente apura irregularidade administrativa, não tem o poder de apurar crime. Então, essa participação do Ministério é tão importante, até para largar essa investigação e apurar quem tem investimento, quem tem interesse por todo o documento, os próprios vazamentos que tem ocorrido por aí, documentos que tributados, documentos sigilosos da administração do clube, você vazar documentos bancários do clube, isso é crime também, tem que apurar. A gente tem que apurar tudo, a gente tem que aproveitar e fazer uma investigação ampla, geral e restrita. Anistia não. Investigação ampla, sim, geral. Ai, estou aqui. Nem que eu tenha que me acorrentar ali, eu não vou quebrar o cadeado igual dele, mas eu posso me acorrentar aqui no Parque São Jorge. Vamos ser dois. Né? Aqui todo mundo precisa pagar por quem fez. São 115 anos de história que não é só feita aqui dentro, não. É feita do lado de fora, eu falei para você, fala dentro do novo. É uma semana importante para o Corinthians. Nessa quarta-feira tem essa investigação que começa agora, talvez seja um pontapé inicial, né, de uma caixa de Pandora que o corintiano precisa conhecer. Mas tem outra. Mais tarde tem outra. Né? A gente espera
principalmente nessa quarta-feira, eu tenho um belo resultado e a nossa classificação das quartas de final. Saravá São Jorge, obrigada por uma que me recebeu aqui no Parque São Jorge para uma conversa franca. Você sabe que eu sempre falo as coisas que eu penso em todas as situações. Eu acho que o Corinthians precisa falar. Quanto mais o Corinthians falar, abrir as portas e mostrar o que acontece aqui dentro, mais o Corinthians vai poder saber o que está acontecendo e poder se manifestar e poder ajudar. Que é isso que o Corinthians precisa fazer. Obrigada, turma. Espero poder voltar aqui outras vezes, porque pelo menos aqui, ó, a hora do café foi boa, tomei uns 3. Haja café, né? Eu diria para você que, enfim, para vocês que, no caso, o Corinthians precisa tomar, enfim, a galera precisa tomar um chá para dar uma relaxada e também, além, claro, do nosso café. Porque, veja, eu acho que, em relação a isso tudo que o Turma falou e aquilo sobre o qual nós já, enfim, comentamos aqui na abertura do programa, e mais ainda, sobre tudo que a gente tem dito a respeito do Corinthians nos últimos dias, aliás, nas últimas semanas, né? Não é de hoje que se debate muito aqui os problemas enfrentados pelo Corinthians, mas eu lamento muito, e agora aqui, deixando um pouco o lado aqui torcedor, veja, o Corinthians é um gigante, e o Corinthians foi saqueado. Essa é a real. Não adianta a gente ficar tentando equilibrar as palavras. Então, né, aconteceu lá um deslize, um desvio, aconteceu um probleminha. Não, o Corinthians foi saqueado. A questão dos cartões corporativos, ela é só mais uma dentre tantas. E até porque Corinthians tem sido, nos últimos tempos, uma usina de escândalos. Como é que um gigante desse tamanho, que fatura tanto, pode estar devendo essa mala toda? Aí você começa a entender. Quer dizer, é um problema, né, assim, a má gestão da base, e, aliás, com ações muito suspeitas, a questão dos cartões, contratos, desvios, intermediários. Olha quanta coisa é necessário investigar no Corinthians. E quando o Turma fala exatamente nas ações que o Ministério Público está desenvolvendo para tentar, de alguma forma, abrir toda essa caixa de Pandora, e a Marília usou exatamente essa expressão de forma muito correta, isso é mais do que necessário e evidente que isso já deveria ter sido feito para ontem. Né? Então, o Corinthians está até atrasado com isso. É claro que é importante começar todo esse processo de reviravolta, né? de faxina interna em algum momento, mas que está muito atrasado, sem dúvida nenhuma. O que acontece no Corinthians é algo escandaloso. E veja, a gente fala muito do Corinthians porque tudo isso está sendo, muito disso está sendo revelado agora. Mas é evidente que se for feita aí uma faxina, se por acaso descesse alguém aqui de sei lá de onde tal, que quisesse proceder uma investigação em todos os grandes, médios e pequenos clubes do Brasil, nossa senhora, seria uma revolução em tanto, porque, olha, aquela história, onde você balança a árvore, de onde você balançar vai cair alguma coisa. Olha, vejam só o que está acontecendo, por exemplo, agora no Botafogo. Ontem à noite eu conversava com a Marília e com um amigo botafoguense simultaneamente por mensagem. Os botafoguenses estão atônitos, perplexos e preocupadíssimos em relação ao futuro do clube. Por quê? Porque a cada dia descobre-se novas surpresas e bastante desagradáveis em relação às transações mas para lá de suspeitas entre Botafogo, Eagle, Textor e Lyon, a ponto de se dizer que hoje o Botafogo está cobrando o Lyon porque jogadores foram repassados para o clube francês, depois vendas acabaram sendo efetuadas, inclusive a mais sensacional de todas, a do Almada, não entrou ia falar um palavrão aqui, R$1 na conta do Botafogo por conta disso. E o fato é que agora, como é que o Botafogo vai arrumar dinheiro para continuar se viabilizando? Muitos desses jogadores foram embora, o clube não recebeu nada, o clube fez outras contratações.
tem dívida, a capacidade de geração de receitas ainda é pequena. Botafogo ele consegue fazer grana com premiações, mas para isso ele tem que ganhar títulos, e não há nenhuma garantia de que isso vai ser repetido em 2025, da mesma forma exitosa de 24. E agora eu recomendo para que vocês leiam a entrevista que o Carlos Montenegro, o ex-presidente do Botafogo, concedeu ao portal Globo.com, enfim, ao Globo Esporte, divulgada ontem, que ele disse o seguinte: bom, o Textor não tem dinheiro. O Textor, pessoa física, ele não tem grana. E, aliás, ele deve muito. Porque agora, no passado, ele foi buscar dinheiro de um sócio, lá na Arábia, enfim. Agora ele tem que pagar. Ele não tem grana enquanto pessoa física para isso. Ele já está afastado da direção do Lyon. Agora tenta levar o Botafogo aí para um paraíso fiscal, né? E só que como é que o Botafogo vai reaver o dinheiro de todas essas negociações de jogadores seus que foram lá para o Lyon? Então, veja, tudo isso mergulha numa zona cinzenta que ninguém sabe exatamente onde as coisas começam e terminam, assim, quem é dono de quem é o dono do dinheiro, quem é que está efetivamente assinando cheques, como é que está esse controle societário e os balanços que não foram publicados. Aliás, o prazo de lei já acabou aqui no futebol brasileiro. Os clubes de futebol têm até o dia 30 de abril de cada ano para publicarem os seus balanços. O Botafogo não fez isso. Então, veja, tudo muito suspeito. E no Corinthians é a mesma coisa. Para não dizer do Galo, que outro dia estava na maior pindaíba, devendo salário, devendo, né, direito de imagem, devendo tudo para jogadores e até para o seu massagista histórico. Então, olha a pouca vergonha que são as finanças de muitos dos principais clubes do futebol brasileiro. E desse jeito, Flamengo, Palmeiras, que são os mais organizados, vão continuar nadando de braçadas, que são os dois clubes saneados. Ontem, aliás, o Palmeiras anunciou o seu balanço semestral com faturamento recorde, claro que um faturamento anabolizado pelas premiações obtidas aí no Campeonato Mundial, mas tudo isso feito de forma lista, e o clube conseguiu classificação para isso, aí foi para o Mundial, fez uma boa campanha e trouxe uma bela grana, e lucro de mais de 58 milhões de reais. Lucro, não estou falando de faturamento, lucro semestral. Aliás, já tinha fechado o balanço do ano passado com 198 milhões de reais de lucro.